Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é Fábio Andrade e vamos hoje para a lição número 12 da nossa escola dominical, que tem como tema a igreja em Filipos. Fica aí, não sai não. Bom galera, vamos começar a nossa lição número 12. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, do verso 11 em diante, tá? Eu vou abrir aqui, minha Bíblia já está aberta, né? E eu vou começar aqui a leitura. Vamos a alguns adendos, tá? Primeira coisa, a criação, a fundação da igreja de Filipenses, em Filipos, está registrada lá em Atos capítulo 16. A gente vai falar um pouquinho de Atos 16 daqui a pouquinho, mas é uma história muito curiosa, o que circunda Atos 16. É um conselho que eu dou, leia Atos 16, que é um capítulo realmente bem interessante. E a igreja de Filipos, ela foi fundada basicamente na segunda viagem missionária de Paulo. E também vale ressaltar que a igreja em Filipos, ou seja, os filipenses, foram os irmãos, a igreja que teve um relacionamento mais próximo / íntimo com o apóstolo Paulo. Eles tiveram uma relação muito próxima. Mas vamos lá. Diz assim: Paulo e Timóteo. É interessante também, ressaltando que ele coloca Paulo e Timóteo, porque Timóteo ele era de Filipos, né? Ele era da igreja, ele pertencia, né? Então é interessante aí Paulo acrescentar Timóteo na referência. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós todos. Tenho em entranhável afeição de Cristo Jesus, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Maravilhoso esse texto aí, Paulo fazendo uma saudação, dizendo que sente saudade, dizendo quanto ama a igreja. É interessante que Paulo, enquanto ele escrevia esta carta, ele estava preso, né? E ele estava acorrentado a 2 soldados romanos, pelas mãos, assim, um soldado de um lado, outro do outro, para não fugir. E Paulo já era um idoso, né? O pessoal que realmente estava com medo de Paulo. Mas nem precisava de tudo isso. Mas Paulo tinha liberdade para escrever. E é interessante que Paulo, ele se alegrou em Deus, mesmo estando na prisão. É impressionante isso. Paulo se alegrou em um momento tão complexo, né? Muitos de nós, talvez na situação de Paulo, estivéssemos chorando, estivéssemos tristes, mas não, Paulo se alegrou em Cristo. É interessante ressaltar que a alegria do Senhor é a nossa força. É um outro texto. Então a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então Paulo se alegrou em Cristo, e mesmo num momento complicado. E é interessante notar que em Atos 16, quando Paulo foi preso, houve um terremoto e ele foi liberto da prisão. Mas aquele ato miraculoso que aconteceu naquele momento não aconteceu aqui. Paulo foi preso e ficou preso. Não houve uma libertação miraculosa. Ou seja, Deus tem seus propósitos. Muitas vezes Deus age de forma miraculosa, outras vezes Deus age de forma natural. Deus age do jeito que Ele quer, né? Não do nosso jeito, do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer que Ele faça. Enfim. Então, 3 coisas interessantes marcam a fundação da igreja em Filipos. Mas vamos para Atos 16. Atos 16 é interessante.
Quando você pega Atos 16, verso 1, diz assim: chegando a Derbe e Listra, eis que estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai ele era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Olha a situação. Paulo queria levar consigo Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e o pai era grego. Então Paulo, por causa dos judeus, por causa dos legalistas, para que evitasse conflito, Paulo circuncidou Timóteo. É interessante que a Bíblia menciona isso aqui. Muitas vezes a gente tem que fazer certas coisas, não porque Deus manda ou porque é obrigatório, mas para tentar evitar o conflito. É que nem, por exemplo, eu tenho formação teológica, diploma, aquele pedacinho de papel que é valorizado, mas que não serve de nada, né? Eu tenho esse diploma. Então você pergunta assim: mas Fábio, você fez teologia porque você acha que é necessário ter teologia para ser pastor, para pregar? De forma alguma, eu acho isso uma tremenda bobagem, né? Até porque Jesus nem diploma tinha, né? Mas é para tentar evitar problema aí com os irmãos, que tem gente que é meio estranha, né? A mesma coisa Paulo fez aqui, ele circuncidou Timóteo, não que fosse necessário, não que Timóteo só fosse receber a salvação se fosse circuncidado, mas para tentar evitar aí os problemas, né? Então Paulo ele foi para lá em obediência à palavra de Deus. Se você for acompanhar os textos, você vê que Paulo tentou ir para a Ásia, tentou ir para outro lugar, mas o Espírito Santo disse: não vai para aí, não é isso que eu quero. O Espírito Santo foi direcionando Paulo até o momento em que teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos, um varão macedônio, né? Então Paulo vai obedecendo a visão e chega todo o epicentro aí da criação da igreja em Filipos. Ou seja, tudo aconteceu porque Paulo obedeceu a voz de Deus. Então as coisas elas acontecem na nossa vida a partir do momento em que nós decidimos obedecer a voz de Deus. Já começa tudo por aí, né? Então Paulo chegando lá, o Espírito Santo começa a operar e uma senhora rica chamada Lídia aceita a Cristo, né? Começa e se envolve com o evangelho, tocada pela palavra de Deus. E é interessante, um fato interessante, que há uma conversão de uma moça endemoniada. E olha a loucura, uma moça endemoniada, ela fazia adivinhações, ela dava muito lucro a vários empresários, a vários homens de negócios, né? Homens respeitados pela sociedade. E sabe o que é interessante? Olha a loucura. Atos capítulo 16, verso 17. E seguindo ela, Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O demônio, na mulher, falava assim: estes homens, ou seja, Paulo e quem estava com ele, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só a ironia, um demônio falando a verdade, rapaz. Que loucura, né? O demônio falando a verdade. E aí ele passou dias fazendo isso. Teve um dia que o Paulo, sai dela aí, sai, né? Expulsou o demônio. E aí, quando os homens, os senhores ricos da sociedade viram que o demônio tinha sido expulso e que o lucro dele estava indo por água abaixo, mandaram prender Paulo. Paulo foi açoitado, e por aí vai, né? Mas vamos prosseguindo. Na prisão, Paulo ele começa a cantar com Silas. É interessante que Paulo e Silas orando e cantando na prisão, cara. Isso é um exemplo para nós. Muitas vezes em momentos de tribulação a gente pensa em se desviar, se aborrece, sei lá, faz um monte de bobagem. Paulo e Silas não, tinham sido espancados, eram açoites, cara. Tinham levado muitos açoites. Os romanos eles tinham o costume de dar uma quarentena, só que eles não era quarentena de açoites. Tanto que Paulo em texto ele fala 40 menos 1. Porque os romanos eles tinham o costume de dar açoite de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí chegava no 39 e parava, né? Por isso que era 40 menos 1. Então Paulo e Silas estavam espancados. Eles eram senhores de idade já não eram novinhos, né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais suscetível a suportar e a se recuperar de pancadas. Eles não, já eram mais ou menos senhores ali. E eles estavam orando e cantando até o momento que há um terremoto e todas as cadeias caem no chão.
E o carcereiro chega desesperado e diz, sabe por que o carcereiro tentou se matar? Porque os romanos eles tinham essa cultura. Se algum preso fugisse, o carcereiro e a família do carcereiro eram mortas. Eles tinham responsabilidade, eles arriscavam a própria pele. Por que você acha que na época antiga, quem era o administrador do rico era o escravo? Os ricos, donos de posses, fazendas, eles colocavam um escravo para administrar. Porque o escravo, ele administrava, ele arriscava a própria pele. Se desse alguma coisa errada, ele era morto. Aí hoje nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas que não arriscam o pescoço tomam as decisões. Por isso que a maioria das decisões são erradas, tanto no mundo cristão como no mundo administrativo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. O carcereiro entrou, viu que supostamente todo mundo estava preso quando ele ia se matar. Paulo disse, epa, não faz isso, estamos todos aqui, ou seja, você não vai ser morto, ninguém fugiu. Aí o carcereiro desesperado diz, o que eu farei para ser salvo? Mas é interessante, o carcereiro ele fala da salvação física, ele não fala de salvação espiritual, ele não fala do evangelho, ele estava com medo de ser morto pelos romanos. Ele não estava preocupado com o evangelho. Muitas vezes a gente confunde, ser salvo, ele queria o evangelho. Não, ele não estava nem pensando nisso. Ele estava pensando no próprio pescoço dele e da família. E Paulo aproveitou aquela situação, falou do evangelho àquele carcereiro e a toda a família do carcereiro, e houve uma salvação naquela casa, naquela família. E aí Paulo foi preso, e estava lá preso, é claro, né? E foram soltá-lo. Paulo alega que ele era um cidadão romano. O cidadão romano ele tinha muitos direitos. Para ter um cidadão romano era um privilégio muito grande, ou tinha que pagar uma enorme quantia em dólares, né? As doletas lá, o dinheiro dos romanos. É claro que estou fazendo uma brincadeira, porque não era dólar. Então era uma enorme quantia para comprar o título de cidadão, e Paulo tinha esse título, né? Então foi solto e tal, e disse assim, vai embora da cidade, cara, não fica aqui, porque houve uma enorme oposição dos judeus. É maluco isso, porque os judeus, eles em vez de auxiliar a pregação do evangelho, eles foram os grandes opositores, ou seja, os próprios irmãos. É por isso que a Bíblia fala que muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa, porque os judeus foram os que mais atrapalharam a disseminação do evangelho. Os judaizantes, os falsos mestres, os falsos doutores. Se você for olhar, praticamente todas as epístolas do Novo Testamento alertam a igreja sobre falsos mestres, falsos doutores. Ou seja, aqueles irmãos supostamente respeitáveis, cheios do Espírito Santo, que entram e disseminam bobagens dentro da igreja, entram trazendo uma poluição espiritual, uma poluição intelectual. Uma coisa que eu sempre falo em quase todas as lições da escola que dou aqui, uma bobagem vestida a rigor, né? Ou seja, um besterol de paletó e gravata que muitas vezes a gente engole. E aí é importante entender, seja o Fábio, seja o apóstolo, seja o pastor Jefferson, o pastor Felipe, o pastor Flávio, seja quem for, todas as pessoas que vierem, seja no púlpito da igreja, seja esta escola dominical, tudo que a gente fale, você como cristão tem a obrigação de conferir na Bíblia se o que a gente está falando é verdade. Pode ser que estejamos falando a maior besteira do universo, então você tem que fazer igual os cristãos em Bereia. Tudo que Paulo falava, eles iam pesquisar na palavra se estava lá. E essa é a nossa obrigação, seja quem for que suba no púlpito. Subiu, um anjo materializou, pegou o microfone lá e foi falar. Então tudo que o anjo falar, eu vou olhar na Bíblia para ver se ele não está falando besteira. Supostamente Deus apareceu ali, então eu vou conferir na palavra se não está falando besteira. Esse é o nosso papel. E Paulo estava lá, né, pregando o evangelho, e teve oposição dos judeus. Então é interessante, na ponto 2 da revista fala, saudação de Paulo. E Paulo diz assim, eu Paulo, servo de Cristo. E essa palavra servo é escravo mesmo. Paulo, escravo de Cristo. É meio maluco essa palavra, essa ideia que Paulo trabalha aqui, né? E destinatário da carta diz assim, letra A, uma vez justificados pela fé, somos considerados santos em Cristo. Isso é um caso. Eu normalmente não gosto muito de ficar citando frases gospel, frase muito falada, porque normalmente as frases muito difundidas são bobagem ou heresias. Mas tem uma frase gospel que é verdade. Nós não somos pecadores lutando para ser santos, e sim santos lutando contra o pecado. Uma vez justificados pela fé em Cristo, somos santos. O que é a palavra santo? Santo é separado.
A palavra santo significa separado. Nós somos separados por Cristo, somos santos. E como santos / separados, temos que agir como santos / separados. Né? Agir como cidadãos dos céus. E tem no verso também diz assim, os santos em Cristo em Filipos, ou seja, falando da ideia do desafio. Nós somos santos em Cristo vivendo em Belém, vivendo em São Paulo, vivendo no Rio de Janeiro, vivendo em Florianópolis, vivendo onde for. Nós temos o desafio de andarmos em santidade, sermos santos onde quer que estejamos. Essa é a nossa missão. Né? E aí, a igreja de Filipos, Paulo fala assim, mas também existiam os santos, existiam também a liderança. Paulo fala sobre bispos e diáconos. Eu não sei se você sabe, mas os anciãos, não tem aqueles anciãos que Moisés dividiu a responsabilidade com os anciãos, e você vê no Antigo Testamento sempre anciãos sendo colocados para ministrar ou para tomar conta da igreja. E a palavra bispo é a mesma palavra de ancião, só que no grego. Então, os anciãos são os bispos. É meio maluco, não sei se você tinha essa ciência. E diácono vem do grego diakonos, ou seja, aquele que serve. Então, aquele que serve é o diácono. Né? Então temos a saudação da carta, temos graça e paz, né, que Paulo fala, é uma saudação muito difundida no meio. Eu gosto muitas vezes quando alguém vai pregar, diz graça e paz e tal. Né? Ponto 3, oração de Paulo. Então temos as características da oração. Oração de gratidão. Dou graças a Deus, né? E eu acho interessante Paulo ele falando de dar graças a Deus, porque muitas vezes a minha mãe, eu tenho, embora seja um pouco mal educado, eu tenho 2 mães, né? E uma das minhas 2 mães, ela diz assim, o maior problema da igreja é que a igreja só quer pedir, pede, e muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo que Ele faz por nós. Nós não agradecemos. Então nós temos que ter a prática de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Né? E tem um texto lá em Provérbios capítulo 30, verso 15, que diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, tem crente que é sanguessuga, tem crente que só se aproxima de Deus porque quer bênção, porque quer dinheiro, porque quer isso, porque quer aquilo. E nós temos que nos aproximar de Deus pelo simples prazer de estar com Ele, né? Não querendo as mãos de Deus, né? Então Paulo ele tinha uma oração constante, Paulo orava com alegria, Paulo ele colocava Deus como alvo da sua vida, né? O alvo dele era estar com Cristo, encontrar com Cristo, servir a Cristo, ser sincero diante de Deus. A palavra sincero vem de sincera, ou seja, em alguns utensílios na época do judeu, nessa época, quando tinha alguma imperfeição, era coberto com cera para enganar as pessoas. Então Paulo diz assim, a gente tem que estar diante de Deus sem cera, sem máscaras, sem mentiras, né? Então, já se aproximando do final dessa lição, nós temos que ter um amor transbordante, nós temos que ser cheios do amor de Cristo, do conhecimento da palavra, e que possamos ser exemplo aos irmãos. E para concluir, 3 coisas. Primeiro, vamos focar a nossa vida em obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus tem para nós. Segundo ponto da conclusão, que possamos ser sinceros diante de Deus em nossas orações, porque Deus sabe aquilo que sentimos. Muitas vezes nós mentimos na nossa oração, porque às vezes o nosso dia ele foi horroroso, a gente chega, Deus, obrigado pelo dia. Mentira, o dia foi uma porcaria. O correto seria, Deus, o meu dia foi uma porcaria, foi horrível, não prestou, desgraçado o dia, mas obrigado porque o Senhor esteve comigo. Ou seja, ser sincero com Deus, né? E que possamos ser cheios do Espírito Santo. É impressionante o seguinte, João Batista, ele era tão cheio do Espírito Santo que as pessoas iam para o deserto ouvi-lo. Se somos cheios do Espírito Santo, as coisas acontecem. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos ser sinceros com Deus e diante de Deus, com os irmãos, e que possamos obedecer a Deus. Aqui quem fala é Fábio Andrade, e essa foi a nossa lição de hoje. Um abraço, que Deus abençoe e valeu!